Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Foi enterrado esta tarde o corpo do ex-delegado-geral da polícia, Rui Ferraz Fontes, executado a tiros em Praia Grande, no litoral paulista. Rui Ferraz ficou conhecido pela atuação contra o crime organizado. Ele foi uma das primeiras autoridades a combater o PCC dentro do sistema prisional. As homenagens ao delegado aposentado Rui Ferraz Fontes aconteceram na Assembleia Legislativa. O caixão seguiu num caminhão do Corpo de Bombeiros para um cemitério na zona sul de São Paulo, onde foi enterrado. A cerimônia foi acompanhada por policiais que no passado foram chefiados por Rui na atuação contra o crime organizado. Ele me deu muitas orientações e sempre colocando que nós tínhamos que cumprir a lei. Me alertava sobre o perigo de enfrentar a facção criminosa. Enquanto esteve à frente da Delegacia Geral da Polícia Civil entre 2019 e 2022, Rui Ferraz deu destaque às investigações que mapearam a atuação do PCC. Talvez tenha sido o maior especialista no combate ao PCC, a facção criminosa, e fazia isso de maneira determinada, mas de maneira muito conscienciosa. O delegado foi um dos primeiros a entender o perigo da facção. Em 2006, ano dos ataques contra as forças policiais no estado, ele indiciou a cúpula da organização criminosa, incluindo Marcos Camacho, o Marcola. As lideranças foram isoladas em presídios de segurança máxima. Ele foi a autoridade responsável de fazer o primeiro desenho, a primeira aranha, como diz a polícia, identificando quem eram esses indivíduos, o que era essa organização criminosa, o que significava essa facção dentro do sistema prisional. Ao longo de 40 anos de carreira, Rui atuou nos principais departamentos de polícia, como o DEIC, o DENARC e o DHPP, até chegar à direção-geral. Depois de se aposentar, passou a trabalhar em Praia Grande, onde era o secretário municipal de administração, até sofrer o ataque de ontem. Peritos contaram 29 tiros de fuzil no carro de Rui Ferraz Fontes, calibres 5,56 e 7,62, armamento de uso restrito. No passado, o combate ao crime organizado tornou o delegado aposentado alvo de ameaças e emboscadas. Em 2010, ele escapou de um plano de assassinato. Em 2019, Marcola ordenou a morte de Rui Ferraz por causa de uma transferência de penitenciária. Em 2023, o delegado já aposentado e a mulher foram vítimas de um assalto em Praia Grande. Eu sei que como delegado de polícia, ele teve sim uma ordem de morte, ou várias ordens de morte que partiram do PCC. Isso ele, inclusive, ele tinha ciência dessas ameaças. Rui Ferraz não tinha escolta policial. Não tem nenhum pedido de proteção, até porque se tivesse nós daríamos. A melhor maneira de homenageá-lo nesse momento é solucionando esse caso, dando a resposta devida aos criminosos, levando cada um para o banco dos réus. Para o promotor Lincoln Gaquia, é muito provável que a execução tenha sido ordem do PCC. Há indícios, sim, de que possa ter sido o PCC o responsável pelo mando desse homicídio, porque o homicídio foi cometido por assassinos profissionais. A polícia vai pedir a prisão temporária de 2 homens suspeitos de terem participado da execução do ex-delegado-geral. Existem 2 linhas de investigação em curso: vingança pela atuação contra o PCC ou então retaliação pelo trabalho em curso na Prefeitura de Praia Grande. Um atentado tão audacioso numa rua movimentada de Praia Grande, no litoral paulista, deixou provas e testemunhas. Motoristas se assustam. O casal de motociclistas se protege atrás de um carro. Os 2 veículos usados pelos atiradores foram abandonados na região. Os criminosos atearam fogo em um deles. A polícia conseguiu recuperar o chassi e no interior foi encontrada uma pistola 9mm. O segundo carro foi deixado ainda ligado. Ao lado havia carregadores de fuzil. Os investigadores também encontraram óculos, bonés e placas de carro. Mas a principal prova foram digitais coletadas no veículo, que levaram à identificação do primeiro suspeito. É um indivíduo que já foi preso várias vezes pelas forças policiais. Foi preso por roubo 2 vezes, foi preso por tráfico 2 vezes.
foi preso quando era adolescente infrator. A identificação do segundo suspeito foi divulgada no meio da tarde. Segundo a polícia, os dois participaram da emboscada que terminou na morte do ex-delegado-geral de polícia do estado de São Paulo, Rui Ferraz, de 64 anos. Rui Ferraz era secretário de administração em Praia Grande desde 2023. Ele costumava deixar a prefeitura todos os dias por volta de 7 horas da noite. Mas ontem saiu mais cedo, às 6. O carro em que ele estava não era blindado. O relógio marcava 6 horas e 2 minutos quando o carro dos atiradores estaciona na rua e fica parado por 14 minutos. O veículo do delegado se aproxima e os tiros começam. Dá para ver o clarão dos disparos por este outro ângulo. Rui Ferraz segue em alta velocidade, mas perde o controle da direção ao bater em 2 ônibus. O veículo capota. Em seguida, os criminosos saem com fuzis e atiram novamente. Do chão, foram recolhidas mais de 20 cápsulas. Durante o ataque, um homem e uma mulher que estavam na calçada ficaram feridos. Samanta e o sobrinho dela foram baleados na perna. Ele está internado e vai passar por cirurgia. Nós conversando ali, todo mundo, as crianças tudo ali fora, do nada virou um carro ali, já disparando várias rajadas. Aí nós pensamos que era fogo de artifício, né? Nós só fomos ver que era tiro, na hora que eles viraram, minha irmã já saiu jogando todo mundo para dentro. A polícia acredita que Rui Ferraz já estava baleado quando capotou o carro e trabalha com 2 hipóteses para execução. Vingança, por causa da atuação contra os chefes do crime organizado em São Paulo, quando era delegado. Ou retaliação, devido ao trabalho dele à frente da Secretaria de Administração de Praia Grande. E veja também o que a polícia já sabe sobre o assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo. Ex-presidente Jair Bolsonaro passa mal, deixa a prisão domiciliar e é atendido em hospital de Brasília. Projeto que dificulta a prisão ou investigação de parlamentares avança na Câmara dos Deputados. O flagrante de um ataque russo a um prédio na Ucrânia. Ministério Público americano pede pena de morte para o suspeito de matar o ativista Charlie Kirk. Cruzeiro vence e assume a vice-liderança do Brasileirão na cola do líder, Flamengo. E a despedida a um dos maiores nomes do cinema, o ator e diretor Robert Redford. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se e abra sua conta PJ. A gente vai ver juntos agora como assaltantes estão aproveitando o trânsito de São Paulo para furtar bolsas e telefones. Com os aparelhos celulares em mãos, criminosos usam fotos das pessoas para burlar o reconhecimento facial dos aplicativos bancários. A mulher que prefere não se identificar e a irmã viveram momentos de pavor na Avenida do Estado, uma das mais importantes da capital, quando criminosos quebraram o vidro do carro ainda em movimento e levaram os celulares e pertences delas. Veio um barulho de uma explosão. Eu realmente achei que fosse uma bomba. Eu comecei a gritar, foi a minha reação impulsiva. E assim que ele quebrou todo o vidro, que caiu todo em cima de mim, ele pegou o celular. Em poucos minutos, os criminosos conseguiram driblar o sistema de segurança do aparelho. Eles acessaram aplicativos bancários e fizeram empréstimos no valor de R$150 mil. Fizeram reconhecimento facial, entraram na conta da minha irmã, pegaram todo o dinheiro. Esse caso revela um novo desafio para a segurança digital bancária. Depois de levar o celular da vítima, os criminosos conseguiram driblar o sistema de reconhecimento facial do aplicativo do banco. O recurso, que deveria proteger o usuário neste caso, foi usado para facilitar a fraude. Self-spoofing, ou roubo de identidade, é uma técnica de ataque para burlar sistemas de segurança. Zona galeria, redes sociais e várias outras fontes, né? E eles pegam as fotos e vídeos que você tem lá. Dessa forma, eles tentam burlar o seu sistema de bloqueio facial através de uma foto. Segundo o especialista, a técnica sofisticada é difícil de ser detectada pelos sistemas de segurança. Sempre devemos atualizar os telefones, exigir autenticação para os aplicativos mais sensíveis e nunca somente apenas um único tipo de autenticação, seja facial ou seja por biometria.
A vítima registrou o boletim de ocorrência, mas ainda não se recuperou do trauma. É um sentimento de vulnerabilidade total de todas as partes, né? De você sair na rua e também no mundo virtual, você não tem muito para onde correr, né? Pelo menos 45 pessoas suspeitas de integrarem uma rede de tráfico de animais silvestres foram presas numa operação da polícia em 3 estados. 700 animais já foram resgatados. As espécies eram vendidas na internet e em feiras livres. Cerca de 1.000 agentes participaram da força-tarefa no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. Pelo menos 45 pessoas foram presas e mais de 700 animais silvestres foram resgatados. Entre eles, macacos, filhotes de jabuti, pássaros de diferentes espécies e cobras. Todos foram capturados em áreas de mata. Muitas vezes eram dopados e transportados sem qualquer cuidado até chegar aos compradores. Mais de 50% morre e são comercializados muitas vezes dentro de saco plástico. Os caçadores eram responsáveis pela captura dos animais encomendados pelos consumidores. Segundo as investigações, a relação entre o tráfico de animais e de drogas era bem próxima. O comércio ocorria em feiras clandestinas e pela internet. Armas e granadas apreendidas faziam parte do poder bélico dos traficantes. Um dos alvos de busca e apreensão foi o ex-deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, preso no começo do mês em outra operação por suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho. A defesa dele informou que ainda não teve acesso à investigação. A gente tem informações, provas, de que ele pelo menos receptou, intermediou a venda de 4 primatas. Uma base para receber os animais resgatados foi montada na cidade da polícia. Lá vão receber atendimento veterinário e serão levados para centros de triagem até poderem voltar à natureza. Uma pessoa que compra um animal é só uma tartaruga, é só um mico, é só um pássaro, não é só um pássaro. Para você chegar nesse processo, quantos animais foram mortos? Olha o crime organizado que a pessoa está estimulando. Israel começou o maior ataque por terra contra a cidade de Gaza. O objetivo é acabar com os terroristas do Hamas e libertar os reféns. As explosões começaram ainda de madrugada. As tropas avançaram ao longo do dia para controlar a cidade de Gaza, o maior centro urbano do território. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou a abertura de novas rotas para a saída da população. O exército israelense estima que 400 mil pessoas deixaram a cidade de Gaza antes do início da operação terrestre, após repetidos avisos de retirada divulgados nas últimas semanas. O número equivale a 40% da população da área. Os civis foram orientados a se deslocarem para o sul do território. O porta-voz do exército disse que os terroristas dificultam a saída dos moradores e transformam a região no maior escudo humano da história. A mãe de um dos sequestrados afirmou que o filho foi retirado dos túneis do Hamas e está nas ruas para ser morto. O governo israelense disse que as tropas farão o possível para proteger os reféns. A operação desta terça-feira coincide com a divulgação de um relatório das Nações Unidas que acusa Israel de cometer genocídio em Gaza. O governo israelense chamou o documento de tendencioso e falso. O Ministério Público de Kharkiv, na Ucrânia, divulgou imagens do momento em que um drone russo atinge um prédio no centro da capital. Após a explosão, destroços foram lançados para o alto na cidade. O prédio administrativo de 2 andares teve parte do telhado e um piso destruídos. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. A chuva voltou a cair em vários pontos de São Paulo, inclusive na capital. E a Lidiane Sayuri já está por aqui para dizer para a gente. Lidiane, boa noite, se essa situação continua assim amanhã. Na capital paulista, chuva só hoje mesmo, Mariana. Já entre São Paulo e Minas Gerais, tem previsão de pancadas localizadas nesta quarta-feira. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma boa noite também para você que nos acompanha. Amanhã, a circulação de ventos deixa em alerta para chuva forte o norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Em Florianópolis, pancadas à tarde e à noite, máxima de 24 graus. Em São Paulo, sol entre nuvens, com 26. Em Boa Vista, chove em vários momentos e faz até 32 graus.
Hoje, a maior quantidade de água caiu sobre São Paulo e Mato Grosso do Sul. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas no norte e entre o centro-oeste e o sudeste. Amanhã, os ventos do mar provocam chuva forte da Bahia até Pernambuco. No norte, o calor e a umidade espalham pancadas de Rondônia até Roraima. Também pode chover no oeste de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. No sul, tempo firme e quente. E tem alerta para baixa umidade do norte de Minas Gerais e de Goiás até o interior do Nordeste. Porto Alegre e Rio de Janeiro terão máximas de 27 graus. Em Salvador faz 29, 33 em Brasília e até 31 em Rio Branco. Tempo delivery. O Paulo é de São José do Rio Preto, São Paulo. Boa noite, Paulo. Até sexta-feira, muito sol, calor e baixa umidade do ar. Não chove e as máximas ficam entre os 35, 36 e até 38 graus. O Jorge escolheu a cidade de Carira, Sergipe. Oi, Jorge. Na quarta-feira, o sol esquenta até os 29 graus. Na quinta e na sexta, chove de madrugada. O sol aparece e as temperaturas sobem até os 28 e 29 graus. Para participar é muito fácil. Pelas redes sociais, poste o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado, Lidiane. Ainda hoje, novas informações sobre a execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. E a seguir, Cruzeiro vence mais uma no Brasileirão e segue na cola do líder Flamengo. A vitória foi de virada, com um golaço de Gabigol. Nós voltamos a falar sobre o assassinato do ex-delegado-geral de Polícia de São Paulo, Dr. Rui Fontes. O ministro da Justiça ofereceu apoio federal na investigação. Ricardo Lewandowski participou de audiência na comissão da Câmara dos Deputados, que discute a PEC da segurança. Ricardo Lewandowski classificou o crime como brutal e colocou os recursos federais à disposição do governo de São Paulo. Logo cedo, liguei para o governador Tarcísio Freitas, colocando-me à inteira disposição de Sua Excelência no que for necessário para elucidar esse crime horroroso, especialmente no que diz respeito à nossa polícia técnica, que tem um banco de dados muito bem elaborado no que diz respeito ao DNA e às questões, as provas balísticas. A disputa pela liderança do Brasileirão está acirrada. O Cruzeiro derrotou o Bahia, reassumiu o segundo lugar e está na cola do Flamengo. O time mineiro venceu de virada num jogo cheio de golaços. Bruno Lohance, muito boa noite. Então o Cruzeiro está bem vivo na disputa pelo título. Bota vivo nisso. Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Boa noite para você que acompanha o JR. Só que dessa vez, o herói da vitória não foi o artilheiro do campeonato, o atacante Caio Jorge. Foi outro artilheiro bem conhecido que voltou a brilhar, Gabigol. Como a seleção brasileira fez bem para o Jean Lucas. Olha o golaço que ele fez para abrir o placar para o Bahia contra o Cruzeiro. Matheus Pereira quer voltar a ser convocado e fez uma jogadaça que Sinesterra aproveitou o rebote para empatar. E a virada mineira veio do banco. Gabigol marcou num chutaço de fora da área. Eles conseguiram dar um pedacinho ali de gás no jogo, de uma dinâmica diferente daquilo que normalmente nós tínhamos, e isso permitiu ganhar o jogo. A boa fase dos jogadores do Cruzeiro é real e podemos provar. Caio Jorge é o artilheiro do campeonato. Fez 15 dos 37 gols do time no Brasileirão. Matheus Pereira é o armador. Tem o drible e também faz gols. Gabigol fez o 5º dele no campeonato. A competitividade dentro do elenco cruzeirense tem ajudado o time na briga pela liderança do campeonato. O Flamengo é o primeiro colocado com 50 pontos, mas não pode nem piscar porque o Cruzeiro está colado no retrovisor, a 3 pontos de distância. Por isso, todo jogo é decisivo. O próximo será no Mineirão contra o Red Bull Bragantino, que vive um momento irregular no campeonato. A Record, R7 e Record Plus transmitem essa partida domingo, a partir das 8 da noite. A questão da titularidade é uma questão que o campo tem falado, né? O Caio Jorge hoje é um dos melhores jogadores do país. Eu acho que o Gabigol
entrou, decidiu o jogo e pode ser importante aí para essa caminhada do Cruzeiro em busca do título brasileiro e também da Copa do Brasil. Mariana, Edu. Obrigada, Bruno. Veja a seguir, o ex-presidente Jair Bolsonaro passa mal e vai para o hospital em Brasília, onde deve ficar pelo menos até amanhã. E também, suspeito de matar o ativista político Charlie Kirk, faz a primeira aparição na corte americana. O acusado de 22 anos vai responder por 7 crimes. Promotoria pede pena de morte. A gente volta com informações agora sobre o assassinato do ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. A investigação vai ganhando corpo e a repórter Ingrid Gribel tem detalhes desse processo para a gente ao vivo. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Até agora, a polícia não divulgou fotos e nomes desses dois suspeitos. A identificação aconteceu a partir da análise do material genético, das impressões digitais coletados num dos veículos abandonados pelos atiradores. A polícia já pediu a decretação das prisões e agora aguarda a decisão da Justiça. 2 hipóteses são avaliadas pelos investigadores: o combate ao crime organizado no passado e a atuação como secretário municipal em Praia Grande, na Baixada Santista. Um dos papéis era a revisão de contratos de licitação. Hoje, durante o velório, um amigo, também delegado, disse que ouviu da família que Rui Ferraz Fontes estava bastante nervoso nos últimos dias antes da morte. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, determinou a criação de uma força-tarefa para solucionar o caso. Edu, Mariana. E como mostramos no bloco anterior, agora com oferta de ajuda federal na investigação, Ingrid. Obrigado. Você já tirou a nova carteira de identidade? Saiba que o estudo mostra que o documento é mais seguro e pode evitar que criminosos usem os dados pessoais em possíveis fraudes. Depois de 2 anos de procura, o André encontrou um imóvel do jeito que ele queria. Faltava pegar um financiamento para fechar o negócio. Fui me informar como é que estava a minha possibilidade de crédito e descobri que eu estava com o nome sujo. Estava com o nome negativado, com uma empresa que eu nunca fui cliente. Um problema que ele ainda não conseguiu resolver. Criminosos clonaram o antigo RG do André. Agora a chance de fraudes desse tipo é menor com a nova carteira de identidade nacional. Desde janeiro do ano passado, o documento é emitido em todo o país. Quase 33 milhões de brasileiros já têm a carteira de identidade nacional, que reúne as informações da pessoa em apenas um número, o CPF. E segundo o estudo de uma empresa especializada em prevenção de fraudes, o documento é 10 vezes mais seguro do que os atuais RGs. É resultado da tecnologia. Um QR Code na carteira física e digital permite a autenticação eletrônica do documento e pode informar se foi furtado ou roubado. Você minimizando a margem que o fraudador tem para atuar, por assim dizer, e os ataques sendo reduzidos, a gente tende a ter um ambiente mais seguro. Este advogado diz quais os cuidados para não se tornar mais uma vítima de estelionatários. Acesse canais oficiais dos bancos, das empresas. São medidas que no dia a dia acabam prevenindo e ajudando a se evitar esses tipos de golpe. O novo documento cria um padrão que não existia e termina com a possibilidade de uma mesma pessoa ter vários RGs em estados diferentes. A primeira via da carteira de identidade nacional é emitida de graça. A partir de 2032, o novo registro passa a ser obrigatório. Os processos vão ser mais seguros, vão ser mais fluidos, a relação entre as empresas e as pessoas vão ser melhores, uma vez que você tem um modelo de documento que ele é menos vulnerável para os fraudadores atacarem. A Marinha fez hoje mais um exercício da Operação Atlas, em Formosa, Goiás. A atividade reuniu cerca de 2.500 militares e contou com veículos e aeronaves da Força Aérea Brasileira. Entre as novidades apresentadas está o primeiro drone kamikaze desenvolvido no país. Ele pode transportar armamentos e munição sem tripulantes.
O influenciador Lucas Oliveira foi preso com 25 pedras de esmeralda em uma pousada em Salvador. Segundo a polícia, ele é suspeito de ter furtado o material durante uma reunião de negócios. Lucas já teria anunciado as pedras em uma plataforma virtual de vendas. A defesa dele não foi localizada. 2 caminhões se envolveram num grave acidente hoje em Ilhota, Santa Catarina. Os veículos bateram de frente numa curva. Ao menos 3 pessoas ficaram feridas. Uma delas ficou presa às ferragens e teve a perna amputada. E o assunto é política, porque a Câmara pode votar já amanhã o requerimento que acelera a tramitação do projeto de anistia. Cristina Lemos com a gente, porque vem mais mudança por aí, Cris? Boa noite. Vem sim, Edu. Boa noite, Mariana. Edu, mudança que faz uma volta a um texto da Constituição de 24 anos atrás. Os deputados estão votando neste momento uma proposta que dá ao Congresso poder de barrar processos criminais no STF contra deputados e senadores e exige a autorização da Câmara ou do Senado em votação secreta. A PEC das prerrogativas foi acertada pelos líderes partidários na manhã desta terça-feira. O relator do texto diz que a proposta tem consenso entre os parlamentares. As prerrogativas é uma questão que não é uma licença para abusos, mas, acima de tudo, um escudo para o exercício pleno de cada parlamentar, seja deputado, seja deputada, seja senador, senadora, sem que ninguém exerça a sua função com medo de qualquer tipo de perseguição política ou o que quer que venha em cima da palavra, do voto e das suas posições. De acordo com o texto, a abertura de processos e ordens de afastamento do mandato dependerão de autorização da Câmara ou do Senado, em votação secreta no prazo de 90 dias. Se o pedido for negado, o processo fica suspenso durante o mandato do parlamentar. E durante o mandato, deputados e senadores não poderão ser responsabilizados por atos, palavras ou ações. A prisão de parlamentares, exceto em flagrante de crime inafiançável, também vai depender de aprovação da Casa, que o manterá sob custódia até a decisão. Além disso, medidas cautelares, como prisão domiciliar ou tornozeleira eletrônica, só terão efeito se confirmadas pela Câmara ou pelo Senado. É um texto sem novidades, é um texto sem invencionismos, é um texto que garante, na minha avaliação, o fortalecimento do mandato parlamentar de cada um que está nessa casa. Os líderes partidários também definiram que nesta quarta-feira vai ser votado o requerimento de urgência ao projeto de anistia aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Acreditamos que temos os votos, a gente estima hoje em torno de 300 votos, até porque 290 deputados assinaram a urgência, e outros tantos depois vieram dizer que se sensibilizaram, que estão entendendo mais sobre o tema. Nos bastidores, existe um forte movimento do Centrão para derrotar o requerimento de urgência e depois construir um acordo para aprovar projeto de redução das penas dos condenados. A oposição pretende garantir o máximo de benefícios para Jair Bolsonaro. Já os governistas atuam para barrar qualquer iniciativa que atenue a condenação do ex-presidente. Nós temos que respeitar o Supremo, respeitar o julgamento independente feito pelo Supremo. Então chega, eu acho que é hora de aparecer aqui uma maioria para a gente derrotar definitivamente esse projeto de anistia. A oposição também tenta evitar a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Ele foi nomeado hoje como líder da minoria. Segundo o Partido Liberal, um ato da Câmara de 2015 permite que o deputado mantenha o cargo mesmo fora do Brasil. Neste momento, lá na sessão da Câmara, há 496 deputados presentes, o que é um quórum altíssimo, e todos aqueles que são contrários à proposta conseguiram até o momento, em votações preliminares, menos os que são favoráveis conseguiram o dobro dos votos dos que são contrários, portanto, votação de primeiro turno em andamento. O presidente Lula e outros integrantes do governo vão participar da Assembleia Geral das Nações Unidas na semana que vem. Mas nem todos os integrantes da delegação receberam os vistos de entrada nos Estados Unidos. A comitiva do Brasil embarca no domingo, mas autoridades como o ministro da Saúde ainda não tiveram os vistos liberados. Alexandre Padilha disse hoje que não está preocupado. Esse negócio do visto é igual aquela mulher, eu tô nem aí, sabe? Não tem...
vocês estão mais preocupados com o visto do que eu, tá certo? Eu tô nem aí. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, recebeu o visto hoje, mesmo depois do documento ter sido revogado pelo governo americano em agosto. Segundo fontes do Itamaraty, a aprovação é uma boa sinalização para as outras autoridades. Um acordo de 1947 entre as Nações Unidas e os Estados Unidos prevê que o governo norte-americano é obrigado a conceder vistos a todas as delegações para eventos da instituição, que tem sede em Nova York. Em resposta ao Jornal da Record, a Casa Branca afirmou que o governo Trump não hesitará em manter os mais altos padrões de segurança nacional e pública no processo de visto e que, em todos os casos, dedicarão o tempo necessário para garantir que o solicitante não represente um risco à segurança dos Estados Unidos. A gente tem a indicação do governo americano que os que ainda não foram concedidos estão em vias de processamento. De qualquer forma, a nossa expectativa não temos por que achar que os Estados Unidos não seguirão e não observarão suas obrigações legais com relação à concessão de vistos. Jair Bolsonaro foi internado hoje em um hospital particular em Brasília. O ex-presidente foi escoltado de casa, onde cumpre prisão domiciliar, para um atendimento de emergência. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado para o hospital particular em que já tem recebido acompanhamento médico. Ele foi escoltado por 2 viaturas da Polícia Penal do Distrito Federal, que fiscaliza o cumprimento da prisão domiciliar. Ele ficou com falta de ar quase 10 segundos sem conseguir respirar e a reação dele foi, acho que expeliu aquilo que estava ali obstruindo, né, o aparelho digestivo dele. Só deu tempo de pegar ele, botar no carro e, enfim, tomar as providências ali, né? Depois de passar pelos primeiros exames, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve permanecer internado pelo menos até amanhã. O chefe da equipe médica, Dr. Cláudio Birolini, viaja de São Paulo para acompanhar o ex-presidente aqui em Brasília. Como a equipe de São Paulo está em deslocamento para cá, a gente entende que tem uma gravidade e tem um risco. No domingo, Bolsonaro passou por um procedimento para a retirada de 8 lesões de pele, que seguiram para biópsia. Passou ainda por exames e, por estar com anemia, foi medicado no hospital. O Dr. Cláudio Birolini disse que o ex-presidente está bastante fragilizado em função da idade e das cirurgias depois de sofrer um atentado. Na quinta-feira passada, ele foi condenado pela primeira turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Mais detalhes sobre todas essas notícias você acompanha no portal r7.com. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. A partir de agora, o CPF vai ser usado como identificação para acesso a serviços no Sistema Único de Saúde. Essa medida deve facilitar atendimentos e integrar as informações dos pacientes em unidades de todo o país. O Paulo sempre leva o cartão do SUS quando precisa ir ao médico na rede pública. Sem ele não tem como, né? Eles pedem, né? Fica ruim sem esse cartão. Agora não é mais preciso decorar o número do cartão do SUS. Basta saber o CPF que vai ser usado como número de identificação na rede pública. O anúncio foi feito hoje pelos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Gestão e Inovação, Esther Dweck. Para quem já tem cadastro no SUS, a mudança é automática, ou seja, não é preciso atualizar os dados. Para novos pacientes, em vez do antigo número de identificação, o cadastro vai ser criado direto com o CPF. A medida vai facilitar a integração de dados e permitir aos profissionais de saúde o acesso ao histórico de cada paciente em qualquer lugar do país. Quanto mais a gente consegue integrar os dados, mais a gente conhece a população e mais a gente consegue prestar um serviço mais adequado para aquilo que ela precisa. Segundo o Ministério da Saúde, pacientes sem CPF continuam sendo atendidos normalmente. O Ministério Público do Estado americano de Utah pediu a pena de morte para o acusado de matar o influenciador de direita Charlie Kirk. Tyler Robinson se apresentou hoje pela primeira vez à Justiça. A audiência foi realizada de forma virtual. Em coletiva de imprensa, o promotor do condado de Utah confirmou que vai pedir a pena de morte para o acusado. O jovem de 22 anos vai responder por 7 crimes, entre eles o de homicídio qualificado, que já permite a condenação ao corredor da morte. Robinson ainda será indiciado por obstrução de justiça e manipulação de testemunha e pode ter a sentença agravada por se tratar de um crime político.
DNA consistent with Robinson. O DNA de Robinson foi encontrado no rifle usado no ataque. De acordo com o promotor, Jeffrey Gray, ele escondeu a arma, trocou de roupa e pediu ao colega de quarto que apagasse as mensagens que pudessem incriminá-lo. Em audiência no Congresso americano, em Washington, o diretor do FBI foi questionado sobre a morte de Charlie Kirk. Segundo Kash Patel, Robinson teria confessado o crime em um grupo de mensagens com mais de 20 pessoas. Vamos coletar mais provas e investigar todos os participantes da conversa, afirmou o chefe do FBI. O dólar fechou hoje na menor cotação desde junho do ano passado, R$ 5,29, com queda de 0,43%. Já o Ibovespa subiu 0,36% e terminou o dia com um novo recorde aos 144.061 pontos. O mercado aposta que o Banco Central americano vai reduzir os juros básicos amanhã, o que deve aumentar o fluxo de capitais para o Brasil. Quer outra notícia relacionada a essa aposta? A cotação do ouro bateu recorde histórico. Passa a valer cerca de 3.700 dólares por onça. E uma onça representa pouco mais de 31 gramas. O preço equivale, portanto, a quase R$20 mil. O recorde acontece enquanto investidores aguardam um corte na taxa de juros nos Estados Unidos. Em momentos de incerteza é assim. O ouro é considerado o investimento mais seguro. Morreu hoje, aos 89 anos, o ator e diretor americano Robert Redford. Foram mais de 70 produções como ator, diretor e produtor. Robert Redford ficou famoso nas décadas de 1970 e 1980 como galã em filmes de sucesso como Entre Dois Amores, ao lado de Meryl Streep. Em papéis mais dramáticos, como em Todos os Homens do Presidente, mostrou talento que ia além da beleza. A atuação em Golpe de Mestre lhe rendeu a única indicação ao Oscar de melhor ator. Mas foi como diretor que Redford conquistou a primeira estatueta de melhor filme e melhor diretor com Gente Como a Gente. Em 2002, recebeu um Oscar honorário pela contribuição ao cinema. Além do cinema, Redford foi um importante ativista. Fundou o Instituto Sundance, que deu origem ao Festival de Sundance, um dos principais palcos do cinema independente mundial. A atriz Meryl Streep homenageou o amigo dizendo: "Um dos leões se foi. Descanse em paz, meu querido amigo." Demi Moore também publicou um trecho do filme Proposta Indecente, em que contracenou com Redford e escreveu: "Guardarei as muitas memórias que compartilhamos perto do meu coração." Robert Redford morreu em casa nas montanhas de Provo, no estado de Utah. A causa não foi divulgada. Segundo um comunicado, ele estava cercado por familiares e amigos no lugar que mais amava. A polícia prendeu 16 pessoas durante uma operação contra o tráfico internacional de drogas em 5 estados. Na Bahia, os agentes desativaram um laboratório usado para o refino de cocaína. O objetivo da operação era desarticular uma quadrilha que recrutava pessoas para trazer drogas de países vizinhos para o Brasil. A prática, conhecida como mulas do tráfico, a preferência era por homens e mulheres sem antecedentes criminais e que pudessem viajar sem chamar atenção. Identificamos que essa droga vinha dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que são rotas aí costumeiras para chegar até o estado aqui de Goiás. As prisões aconteceram em Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Bahia. Também foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e bloqueados quase R$3 milhões em contas bancárias e bens dos suspeitos. No interior de Mato Grosso do Sul, uma casa era usada como depósito da organização criminosa. No local, a polícia encontrou sacos com cerca de 300 quilos de droga. Na Bahia, um imóvel funcionava como laboratório para o refino de cocaína. Um suspeito, apontado como chefe da quadrilha, foi preso em uma casa à beira-mar, na região metropolitana de Salvador.
O homem é paranaense, mas morava na Bahia. Segundo a polícia, ele tinha outros 2 mandados de prisão em aberto e estava foragido há quase 10 anos. Nesse período, o suspeito também teria realizado cirurgias plásticas para modificar o rosto. Hoje temos aí softwares que conseguem fazer a leitura aí facial das pessoas. Ele, com esse afã de fugir da ação policial, fez cirurgia, é uma pessoa mais de idade, para justamente dificultar a ação policial. A Polícia Federal prendeu um caminhoneiro que transportava 1 tonelada de maconha na rodovia Presidente Dutra, em Piraí, interior do Rio. A droga tinha saído de São Paulo e seria entregue no Complexo do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro. Um fuzil também foi apreendido. O motorista, detido, vai responder por tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo. Uma explosão num restaurante deixou 7 feridos na ilha de Taparica, na Bahia. 2 clientes tiveram queimaduras e estão internados em estado grave. O vídeo mostra o momento do acidente. Uma funcionária do restaurante coloca álcool no buffet para manter as panelas aquecidas. Mas o líquido inflamável provoca uma explosão. Eu fui o que apagou o fogo. O fogo ele ficou na região das panelas e na região das mesas ao lado, que é as panelas e as mesas ao lado. Então, que acabou pegando nos clientes, infelizmente. As chamas atingiram 7 pessoas, 2 funcionários e 5 clientes. Uma mulher de 56 anos e um homem de 38 estão internados em estado grave na UTI deste hospital. Eles foram trazidos de helicóptero para Salvador com queimaduras de 1º e 2º graus. Aqui na Bahia foram notificados mais de 10 mil acidentes de trabalho, com 63 mortes no primeiro semestre do ano. Uma média de quase 1.700 ocorrências por mês, número 10% maior do que o registrado no ano passado. No Brasil, foram mais de 380 mil casos. O restaurante está fechado e vai passar por perícia. De acordo com esse especialista em segurança do trabalho, o álcool 70% em estado líquido não deveria ser utilizado no buffet. O uso do álcool, ele não é recomendável para esse tipo de atividade. Ele é fornecido sob a forma de gel. Esse álcool era uma quantidade significativa, estava dentro de um recipiente grande. 2 suspeitos de integrar um esquema de vazamento de dados foram presos hoje. São hackers que conseguiam invadir sistemas em todo o Brasil. O principal alvo da operação foi preso em Pernambuco. O suspeito, conhecido como Fonte, tem 26 anos e é considerado o responsável pelo vazamento de dados de sistemas de informática governamentais e de segurança. Ele, hacker, fornece uma cópia dessa base para um indivíduo que vai explorar comercialmente essa base, como se fosse um e-commerce de dados cadastrais, uma prateleira de dados cadastrais. A investigação apurou que o hacker teve acesso a 239 milhões de dados de chaves Pix, informações de inteligência da segurança pública e sistemas de trânsito. Para aumentar o número de interessados em comprar dados dos sistemas invadidos, o investigado criava grupos de conversas na internet. Ali, anunciava a venda de informações como CPF, RG, saldo bancário e até nome de familiares. Outros membros do esquema negociavam o conteúdo com criminosos que buscavam vítimas selecionadas. O golpista que quer, por exemplo, praticar um golpe contra um idoso, ele vai provavelmente querer um telefone atual desse idoso, um endereço atual desse idoso, saber quanto ele ganha por mês. E aí tem certas bases de dados que vão dar esse dado. Outro suspeito de participar do esquema foi preso hoje no Rio Grande do Norte. Ele é apontado como mentor de uma série de ataques e fraudes contra médicos no Rio Grande do Sul. Na lista de vazamentos também estão dados do influenciador Felca, que sofreu ameaças nas redes sociais depois de denunciar crimes em plataformas online. Um policial militar foi preso depois de atropelar e matar uma pessoa em Minas Gerais. Ele fugiu, mas foi localizado pela placa do veículo que caiu na rua. Segundo os PMs, ele apresentava sinais de embriaguez. A defesa nega. Uma câmera de segurança registrou o atropelamento. O motorista do carro, que estava com os faróis apagados, reduz a velocidade e só para alguns metros à frente. Ele desce do veículo e chega a mexer no corpo da vítima. Depois,
volta para o carro e vai embora sem prestar socorro. A vítima, que ainda não foi identificada, é um homem em situação de rua. A partir da placa do carro que caiu aqui na rua, a polícia descobriu que o motorista era um cabo da PM de 33 anos. Depois do atropelamento, ele ainda dirigiu até uma casa noturna e lá foi preso em flagrante. De acordo com o boletim de ocorrência, no momento da prisão, Rafael Rezende de Oliveira apresentava sinais de embriaguez, como fala desconexa e hálito etílico. Ainda segundo a polícia, ele confessou ter ingerido bebidas alcoólicas e recusou o teste do bafômetro. Durante a audiência de custódia, hoje à tarde, o motorista teve a prisão convertida em preventiva. O carro dele foi apreendido e vai passar por perícia. Em nota, a defesa de Rafael disse que o atropelamento se tratou de um lamentável acidente. Afirmou também que ele não omitiu socorro e não apresentou sintomas de embriaguez. O cansaço dos tripulantes pode ter contribuído para a queda do avião da Voipaz. É o que indica um relatório feito por auditores fiscais do Ministério do Trabalho. O acidente no ano passado deixou 62 mortos, incluindo 4 profissionais da aviação. Foram feitas auditorias nas escalas de trabalho do comandante Danilo Romano e do copiloto Humberto Alencar e Silva desde 1º de maio até 9 de agosto de 2024, dia do acidente. Registros de entrada e saída em hotéis foram usados para calcular o tempo de descanso dos dois. Há diversos indicadores, de que algum grau de fadiga poderia estar presente nesses trabalhadores durante o voo. Há ainda falta de controle efetivo da jornada da tripulação. A empresa não realizava um registro fidedigno das horas efetivamente trabalhadas por cada um desses tripulantes. A anotação era prévia. O relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos cita condições de gelo severo no trajeto da aeronave. Mas ainda não há confirmação se essa foi a principal causa da tragédia. O relatório final do CENIPA ainda não tem data para ser divulgado. A empresa recebeu 10 multas, no total de cerca de R$ 730 mil por causa das irregularidades trabalhistas. Além disso, foi notificada por não recolher mais de 1 milhão em FGTS de empregados. A Voipaz, em nota, diz que tem programa para gerenciar o risco de fadiga, aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil, e que segue o que está regulamentado. Olha essa história agora que chega de Campo Grande. Um peixe do maior aquário de água doce do mundo passou por um procedimento que é inédito. Exigiu o empenho de toda uma equipe multidisciplinar. Bom, o animal não estava conseguindo comer. E aí o que a equipe fez? Fez uma tomografia e uma ultrassonografia para tentar identificar a causa do problema. O comportamento de um peixe com cerca de 15 quilos tem preocupado pesquisadores do aquário. Há 30 dias, o animal da espécie cachara vem perdendo peso. Esse animal ele não se alimentava, ele ficava apático, ele não se deslocava em direção ao alimento e na tentativa de fornecer esse alimento para ele várias vezes, ele não reagia e até fugia do mergulhador. Para tentar entender a falta de apetite, o peixe foi levado para fazer exames computadorizados. Para isso, uma força-tarefa foi montada. Neste vídeo, o mergulhador retira o peixe do tanque. Aqui o cachara já está sedado, enquanto é levado para o hospital da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O peixe passou por uma tomografia, em seguida por uma ultrassonografia. Durante os exames, o animal foi mantido úmido e recebeu ajuda para respirar. Um procedimento inédito no país. Exames preliminares mostraram que o animal não apresenta nenhuma alteração no sistema digestivo. A perda de interesse pela alimentação seria apenas um fator comportamental do peixe. Os laudos finais devem sair em até 10 dias. Depois da bateria de exames, o peixe vai permanecer isolado e só depois terá condições de retornar ao aquário. E uma manada de búfalos foi flagrada dentro do rio Pinheiros, às margens de uma das vias mais movimentadas de São Paulo. Bom, a dona desses animais afirmou que os búfalos escapam com frequência em busca de comida.
Poderia ser uma cena comum em uma propriedade rural, mas essa manada parece estar à vontade dentro do rio Pinheiros, na zona sul da capital paulista. Olha o tanto de búfalo. Edinalva mora perto do rio e cria búfalos há mais de 10 anos. 15 animais teriam escapado em busca de comida. Ela conta que o capim diminuiu com a estiagem e que o carro que usava para pegar os alimentos quebrou. Porque não tem um carro para ir buscar feno da Sagesp e buscar frutas e verdura. Dona Edinalva diz que os búfalos sempre pastaram às margens do rio Pinheiros, que corta toda essa área aqui. Só que, como estão famintos, são atraídos pela vegetação na beira do rio e acabam entrando na água, o que se tornou um problema, porque do outro lado estão a ciclovia e uma das linhas de trem. Essas imagens aéreas mostram os animais espalhados às margens do rio Pinheiros. O espaço pertence à empresa metropolitana de águas e energia. A EMAI alertou os órgãos de fiscalização e registrou um boletim de ocorrência, já que os moradores não estão autorizados a usar a área. A Prefeitura de São Paulo afirmou que está em contato com a Defesa Agropecuária do Estado e com a Empresa Metropolitana de Águas e Energia. Disse ainda que a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente notificou a responsável para remover os animais do local. Edinalva comercializava leite de búfala para pagar as contas. Agora, admite que vai precisar vender os animais. Eu não estou mais podendo porque eles estão tomando água do rio. Eu preciso de ajuda para eu conseguir estar vendendo elas, porque aqui não dá mais. Logo vai ter novidades, vocês vão ver. Essas foram as notícias dessa edição. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Confira as reportagens de hoje no Record Plus, em todas as nossas plataformas digitais. E você já sabe, a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com o segundo episódio da série A Vida de Jó. E logo depois de Reis tem Dinâmica para decidir quem vai participar da primeira prova do fazendeiro e quem vai direto para a Baia, em A Fazenda. Não perca. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite para você. Até lá. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.